Olá, crianças! Como vocês estão? Eu vim hoje para contar mais uma história da Bíblia para vocês e para nós aprendermos a importância de seguir a Jesus. Isso mesmo. Quem aqui já brincou de pega-pega? É uma brincadeira muito legal, né? Que a gente corre atrás dos amigos. Mas tinha uma pessoa na Bíblia que estava perseguindo as outras. E não era de brincadeira, não. Não era de pega-pega, não. Ele estava perseguindo porque queria prender essas pessoas. E o nome desse homem era Saulo. Isso mesmo. Saulo era um homem muito estudioso. Quando ele era criança, que nem vocês, ele estudava muito. Ele lia muito. E então, crianças, o Saulo, ele estudava muito e ele estudava a palavra de Deus, a Torá. Isso. E nos estudos dele, ele queria fazer tudo certo. E ele já vivia no tempo em que Jesus havia nascido, crescido, feito seus milagres, morrido e ressuscitado. Só que o Saulo não acreditava que Jesus fosse o Filho de Deus. Saulo achava que Jesus fosse um enganador e que estivesse enganando todo o povo, dizendo que era Filho de Deus. E por isso ele queria perseguir aqueles que o seguiam, os cristãos. Queria perseguir e prendê-los na prisão. E ele achava que assim agradaria a Deus. Então ele foi até o sumo sacerdote, porque ele iria fazer uma viagem a Damasco. E ele queria prender as pessoas de Damasco e levá-las de volta para Jerusalém para maltratá-las. Isso mesmo. Então, como ele sabia que haviam muitas pessoas que acreditavam em Jesus, ele foi até o sumo sacerdote, que é a pessoa que é o líder daquela igreja, né? O líder dos judeus, e foi pedir cartas para prender os cristãos. Então, aqueles sumos sacerdotes também queriam ver os cristãos presos e deram cartas. E olha, crianças, como Saulo estava com raiva. Eu imagino que ele quisesse muito prender os cristãos e que achava que assim estaria agradando a Deus. Mas nós não podemos agradar a Deus com as nossas boas obras. Tia Camila, então será que Deus não se agrada do que eu faço de bom? Não é isso. Sabe, crianças, como eu disse, o Saulo era uma criança muito estudiosa. Ele estudava a Bíblia e ele sabia muito. Olha aqui, a Bíblia no tempo de Saulo não era um livrinho como nós temos hoje. A Bíblia no tempo dele era em rolinhos e ele estudava, e aquelas crianças daquela época sabiam decorado muitas partes da Bíblia. E o Saulo, como havia estudado desde criança, queria cumprir todas as regras certinhas. Mas de nada adiantava cumprir todas as regras se no coração dele só tinha raiva. E sabe, isso é pecado. Saulo não queria pegar aquelas pessoas que acreditavam em Jesus para que ele pudesse ensinar as coisas de Deus. Saulo, além de não acreditar que Jesus era o Filho de Deus, o que já é um pecado, ele queria maltratar aquelas pessoas que acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Nós não podemos maltratar as pessoas. Isso é pecado e isso desagrada muito mais a Deus. Às vezes, nós temos pessoas que pensam diferente de nós. Pessoas que até pensam coisas erradas. Mas nós não podemos maltratá-las, porque o nosso Deus disse que nós precisamos amar uns aos outros. E mostrar o amor de Deus é amar as pessoas, mesmo aquelas que pensam diferente de nós. Nós temos que mostrar a elas o amor do nosso Deus. E Saulo não sabia disso e não estava mostrando isso. Saulo sabia que Jesus havia morrido, mas não acreditava que ele havia ressuscitado. Afinal, ele nunca tinha visto Jesus. E ele, com aquelas cartas na mão e com muita raiva no seu coração, seguiu em caminho.
seguiu a caminho de Damasco. E naquele tempo não tinha carro não, eles iam de cavalo. E é porque quem ia de cavalo tinha dinheiro para comprar cavalo. Quem não tinha, ia a pé mesmo. E lá se foi ele. De repente, houve um clarão. E Saulo ficou assim: nossa, quem é você? E uma voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou o Senhor Jesus, a quem você persegue. Nossa, crianças, Saulo não podia acreditar. Aquele Jesus que ele não acreditava que estava vivo, agora estava falando com ele. E ele perguntou: nossa, o que queres que eu faça? E ele disse: vá até a cidade e lá você encontrará um profeta chamado Ananias. Ananias? Só que agora Saulo não estava mais vendo. Feche os olhos. E agora, crianças, o que você está vendo? Nada? Eu também não estou vendo nada. E assim que Saulo estava também naquela hora. E ele foi até a cidade. E quando chegou lá, ele procurou por Ananias. E Deus foi falar com Ananias também. E disse: Ananias, Ananias, olhe, você vai até uma pessoa chamada Saulo de Tarso. Ananias ficou assim, arregalou os olhos e disse: Senhor, aquele Saulo que persegue os cristãos? Isso mesmo, Ananias. Ai, gente, Ananias não queria ir não, porque Saulo já tinha perseguido muitos cristãos. Mas ele obedeceu o que Deus falou, porque Deus disse: Ananias, Saulo é o meu escolhido para levar a palavra de Deus a muitas pessoas. Então, Ananias viu que Deus tinha um propósito na vida de Saulo. E foi. E ele foi. E quando Ananias foi até Saulo e chegou lá, ele colocou as mãos nos olhos de Saulo e orou. E então, algo como escamas caíram dos olhos dele e ele voltou a ver. Nossa, ele ficou muito feliz e agradecido. O coração dele estava cheio de alegria por saber que Deus se importava com ele e o amava e tinha se revelado a ele, se mostrado a ele. E então, Deus, naquele momento, transformou o coração de Saulo. E agora ele não se chamava mais Saulo, e sim Paulo. O seu nome mudou, o seu coração também mudou, porque agora ele não perseguia mais as pessoas que amavam a Jesus, que acreditavam em Jesus. Pelo contrário, agora ele falava de Jesus e do seu amor para as outras pessoas. Sabe, agora ele não queria mais que aquelas pessoas fossem presas, ele queria libertar outras pessoas. Ele queria libertar as pessoas do pecado que muito havia prendido seu coração. Antes ele estava preso ao pecado e ele não conseguia enxergar as maravilhas que Deus havia preparado para ele. E então ele saiu pregando e aquelas pessoas que o conheciam como perseguidor ficavam surpresas e diziam: nossa, aquele não era Saulo que perseguia os cristãos? E agora viam que era Paulo, a quem falava do amor de Cristo. Que nós também possamos mudar as atitudes
que não agradam a Deus e que possamos acreditar que Jesus, o Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. E assim como Saulo, que nós possamos pregar sobre o amor de Deus, falar do amor de Deus às outras pessoas. Que vocês possam ter aprendido muito com essa lição e até outro dia, crianças!